Isso aqui é uma reciclagem, né? Na realidade. Mas quem sentir necessidade, que tem gente que está fazendo a primeira vez, né? Quem sentir necessidade, escolhe um consolidador, né? Pastor ou fulano aqui na igreja. Tem muita gente, o pastor Edmilson, o pastor da Rosa, a Léo, né? Pergunta a eles, tá bom? Que um de nós, até as pessoas que já fizeram consolidação, já tem um diploma de professor. Aí já pode dar também a lição. Então a oitava lição: família e a libertação espiritual. Vamos começar? Vamos ler o versículo para decorar? Diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então os olhos é a lâmpada. Isso aí é tremendo, né? O que Jesus falou, que os olhos é a lâmpada. Se os seus olhos forem bons, então como que a gente está enxergando, né? Como que a gente está vendo? O que a gente está vendo na realidade? E tem até aquele versículo que eu gosto demais, Jesus falando lá em Lucas, né? Vede como ouvis, né? Vede como ouvis, ou seja, você escuta Deus falando e começa a ver, né? A ter uma visão no mundo espiritual. Isso é muito maravilhoso. Isso é maravilhoso demais. Vamos lá. Como vemos que em Gênesis tudo começa na família e ela pode desenvolver ou atrofiar, dependendo da qualidade dos olhos dos cônjuges. Quando eles têm olhos bons, então todo o corpo estrutural individual da família, incluindo os ministérios predominantes de cada pessoa, estarão em plena luz. Irmãos, a consolidação toda é isso. Você vê como é num reino que Deus formou e estabelece aqui. Como? Como que a gente vai estabelecer aqui? Quem lembra? Como que a gente estabelece o reino aqui? Hein? É uma pergunta boa, né? Como que a gente estabelece o reino aqui? O reino que a gente está vendo, né? E como é que a gente estabelece aqui? Hein? Exatamente. Tem que falar, né, irmãos? Por isso que eu não me canso de falar. É porque à medida que você fala, as palavras produzem, são sementes. Meu Deus, isso é real. Às vezes Deus faz você sonhar para você ficar falando. Tudo, irmãos, tudo que a gente for conversar, vamos conversar sobre o reino, né? Fale, né? E quando você começa a falar, você começa a ver. Meu Deus, aí visualiza do jeito que está dizendo. Aí pronto, isso aí é fé. É conviver com antes de ter. Aí você abraça a pessoa sem ela estar ali. Você coloca ela sentada na cadeira, conversa com ela sem ela estar ali. Entendeu? Tudo no espírito, né? Aí vem. Portanto, passaremos a compreender os valores individuais dos ministérios que compõem uma família. Aí vem o ministério inicial de Maria. E está contido nele a necessidade do ministério da esposa. Neste caso, sempre que a esposa vai se apresentar em sua área de ação, é necessário que esteja motivada pelos valores dela, que já estão presentes no coração do marido, pois é do homem que Deus vai tirar a verdadeira auxiliadora. Está vendo, pessoal? É do homem que se gera a verdadeira auxiliadora. E vocês vão ver depois que é da mulher que se gera o verdadeiro marido, que anda como Cristo na igreja. É desse jeito, é assumir a responsabilidade e não delegar ou transferir responsabilidade. A esta esposa, este homem irá reconhecer, aceitar, amar, pois estão contidos nela os princípios e valores dele e para ele.
Por isso ele deixa pai e mãe e se une a ela, tornando com ela uma só carne. O papel sacerdotal e profético estão contidos no ministério de marido, e é por meio deles que este homem tem uma comunicação livre com Jesus Cristo a favor da esposa e da família, recebendo assim a autoridade para ministrar proteção, provisão, direção a cada um de sua família. Quando a visão do marido está distorcida pelas circunstâncias deste mundo, trará grandes traumas para toda a família, pois o poder profético contido no ministério do marido continuará em operação, trazendo prejuízos satânicos para a família. Portanto, o marido deve estabelecer seu ministério seguindo a orientação do apóstolo Paulo, que está lá escrito lá, né? O marido ama Cristo, a esposa como Cristo ama a igreja e dá a vida por ela. É o que está escrito ali. E ele que limpa ela pela lavagem da água, pela palavra, para apresentar ela para ele mesmo, sem mancha, sem ruga, sem mácula. Irmãos, olha como é interessante. A pessoa precisa fazer força para ser um marido bom. Eu vou responder a pergunta de vocês. A videira, vamos dar, porque Jesus não é a videira verdadeira. A videira, ela faz força para ela dar os frutos. Ela fica fazendo força. Sai a uva, está só os brotinhos, sai a uva, você não vai sair não, uva, sai a uva. Ela fica fazendo força. Ela faz algum tipo de esforço. Está vendo? E qual é o esforço que a gente tem que fazer para ser um marido, para ser uma esposa, para ser um filho, para ser um pai e uma mãe? Qual é o esforço que a gente tem que fazer? Está vendo? Está lá. Está lá. É só aceitar ser. Olha que incrível. O ministério de marido, ele reconhece já que ele é provedor, protetor. Isso tudo é automático. Ele precisa só fazer o que ele fez no dia do casamento, diante de Deus, diante da sociedade, diante do poder judiciário, diante da igreja, né? O céu e a terra testemunha das palavras que ele proferiu. Eu recebo você como minha esposa, né? Eu aceito ser seu marido. Olha, aí quando ele aceitou ser, e quando ele recebeu, é automático o fruto. Está vendo? É quem traz, é a gente. Pelo quê? Pelo simples modo de falar. É só falar. Eu perguntei ao apóstolo, desde quando o menino ou a menina pode ficar falando essas coisas, né? Eu amo minha esposa como Cristo ama a igreja, ou eu sou auxiliadora, eu sou submissa ao meu marido, desde quando? Ele disse, desde quando começa a falar. Como é que pode? Desde quando começa a falar essas palavras. Mas a gente nunca fez isso, não sabia, né? Aí já começa a ficar treinando a menina para o casamento, o menino para o casamento, né? Então, se isso já é necessário, imagina então você dizer que aceita ser filho, porque é tão lindo, né? Quando a gente aceita ser filho, né? Aceita ser pai, mãe. O apóstolo deu uma mensagem que eu fiquei impactado na quarta-feira. Ele disse assim: está difícil receber o seu filho? Olha que palavra. Quem vem aqui na quarta-feira, está difícil de receber o seu filho, porque o filho cresce e parece que é todo pronto nariz e começa a falar mal com os pais, né? Que não sei o quê. Ei, receba seu filho agora como se ele fosse um nenenzinho de 2 anos. E qual o pecado que tem um neném de 2 anos? A gente chega a chorar, porque, meu Deus, o que está fazendo eu não receber ele hoje é as desonras que ele está provocando em mim, não é não? Quer dizer, mas não é simples. É só você entender que não depende do outro,
depende de mim, de como é os seus olhos, como é que você está vendo, né? Então veja seu filho como inocente, receba seu marido como naquele dia que você se apaixonou, no primeiro dia que você olhou para ele, você olhou para ela, né? Começa a receber, eu aceito ser esposo, eu aceito ser marido, isso tem que ser falado, porque senão corrompe. O ser humano, ele só vive aquilo que ele pensa. Aquilo que você pensa é isso que você vai viver. Então, como é que você está vendo? E se você vê, né, é porque você foi gerado um pensamento, né? Então vamos lá. Quando a mulher reconhece os atributos e os valores ministeriais do marido, acontece, isso é uma afirmação, né? Acontece quando a mulher reconhece os atributos e valores ministeriais do marido, pois a missão da esposa é ajudá-lo a amá-la como Cristo na igreja e a estabelecer os atributos sacerdotais proféticos para toda a família. Isso só é possível quando há compreensão do que está escrito em Coríntios 11:3. Jesus Cristo é o cabeça do marido, e este produz na esposa os valores dela que estão guardados em Cristo pela palavra do marido. Então, se a esposa ela aceita ser esposa, o marido pode ser até um doido, varrido. Tipo o marido da Abigail, né? Ele é um doido varrido, ele é ignorante, ele é não sei o que o Satanás fez ele mentir na cabeça dele, né? Aí quem vai dar idoneidade? É ela. Você entendeu que coisa? É a esposa que dá qualidade. Aí, na realidade, ela tem que olhar Deus, está escrito aí em 1 Coríntios, Deus é o cabeça de Jesus. Jesus é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da esposa. Então você não tem que lutar contra o marido. Irmão, sabe por quê? Há uma lei de feminicídio, há uma lei da Maria da Penha. Sabe por quê? Porque o homem, ele quando ele é a esposa, está escrito ali, ó, a esposa que provoca o marido a amar como Cristo na igreja. É ela que ativa o gatilho. E como que ativa o gatilho de amar, do marido amar? Ela quando é submissa ao marido, como a igreja é a Cristo. Em tudo. Agora, quando ela peita, você está pensando o quê? O meu Deus é o meu Deus, e você aí começa a brigar com o marido em nome de Deus. Que eu já vi pregadora no púlpito contando milagre, que o marido tinha umas casas para alugar e não dava os aluguéis, não distribuía também com ela. Aí ela botou ele para a justiça. Foi. E o testemunho dela, testemunho, né? Foi dizer que ela ganhou daquele miserável, murrinha, o aluguel das casas. Isso é testemunho que se dê, rapaz. E se o marido está fazendo alguma coisa errada? E aí? É a mulher que vai obrigar? Ei, você tem que se ater com Deus. Deus, o seu cabeça dele. O seu cabeça de Jesus, Jesus é o cabeça do meu marido. Então, olha essa loucura, né? Tem que bater de frente. Você não vai fazer porque eu não quero. Ixi, aí provoca, sabe o que? O homem ele nasceu, o instinto dele é de guerra. É de guerra. Você vê essas lutas de MMA, é aquilo ali. O homem ele é protetor. Observe que ele passa o dia inteiro debaixo do sol na lavoura e fazendo traço de concreto e não sei o que. O bicho é bravo porque Deus preparou ele para a guerra, né? Ele é guerreiro mesmo. Agora, se ele chegar e encontrar alguém que quer guerrear com ele, aí é uma injustiça. E ele é igual um pavão, né? Já viram o pavão?
ele fica aquele negócio, é bonito, mas aquilo ali, e os bichos, os machos da selva, eles quando vai para uma guerra, alguma coisa, eles se armam de um jeito que para intimidar o outro. Então imagina aí a mulher querendo guerrear com um homem, como se ela, não, a sua guerra não é com o seu marido não, porque se for guerrear, o troço, ele infelizmente, né? Se não for um homem de Deus, aí acontece o homem matar a mulher, o homem dá um murro e parece que quebrou o pescoço da mulher. Por quê? Né? A minha irmã, ela ficava, né, guerreando comigo quando eu era pequeno com ela. Eu sei que depois eu não gostava muito porque eu tinha ciúme. Eu não sabia que eu tinha ciúme, porque eu era o mais novo dos homens e era a mais nova de todos os 8. Então a mamãe gostava mais dela, né? Porque era a única mulher, então dava melhor roupa e tudo, eu ficava com ciúme. Mas eu não ia brigar com a mamãe, eu brigava com ela. Aí ela me provocava também, aí depois, quando a gente ia guerrear, né, de luta mesmo, eu só dava uma sombra para a bichinha, começava a chorar. Quer dizer, não tem como mulher guerrear com homem. Não tem, isso não é. A mulher submissa, ela vai conversar com Deus. Deus, não é comigo não, isso aí o Senhor, eu não vou obrigar meu marido a nada não, eu vou dar qualidade, eu recebo ele como meu marido, e se não conseguiu tirar aquilo da cabeça dele, ei, descansa, mas agarre seu marido, né? Ei, eu estou do seu lado, porque só vai acontecer aquilo que Deus determinou, porque é Ele que te orienta. Olha que coisa maravilhosa. Então a mulher que dá, um tem que acionar o gatilho. A esposa aciona o gatilho quando ela é submissa e ajudadora e auxiliadora. E o marido, ele ativa o gatilho quando ele ama, como Cristo ama a igreja. E os pais ativam os gatilhos dos filhos quando eles nunca provocam a ira e se criam no amor. E os filhos ativam os gatilhos de os pais nunca provocam a ira quando eles honram. Não é? É assim que acontece. Você tem que assumir sua responsabilidade de acionar o gatilho do outro, provocando o amor. Aí o outro ministério, né, é o ministério conjugal. É estabelecido quando a aliança de Deus lhes é revelada. A partir deste reconhecimento é estabelecido o maior nível de concordância criativa, executora da terra, pois 1 vence 1000, mais 2 vence 10.000. Dessa unidade consciente edificada por temor de Deus, nascem filhos, herdeiros, fortes para Deus. Tudo que um casal neste termos conceber poderá tornar-se num filho e vir à luz, seja projeto, seja um herdeiro. A qualidade e o resultado vai depender dos olhos, né? Então o ministério conjugal, ele é o ministério mais perfeito, é o relacionamento mais perfeito da terra, porque é carne, carne, sangue, sangue. É carne, carne, sangue, sangue. Então ele é perfeito por causa disso. Agora imagine aí, se eles dois conseguem produzir vida e luz, o que é que tem mais de precioso do que vida e luz na terra? Não tem mais nada. Então o casado produz riquezas, mas quando eles estão em coabitação com entendimento, a Bíblia diz: se não houver uma coabitação com entendimento, até as orações não são ouvidas. Então o ministério todo, ele é provocado, o ministério em uma só carne, tá bom? Aí vem agora o item B, né, o ministério de filho. O ministério de filho é estabelecido pela conversão do coração dos pais nos filhos e a conversão do coração dos filhos dos pais, que resulta em honraria consciente. Isso aí está em Malaquias, né? Está dizendo que Jesus veio para converter o coração dos pais dos filhos dos pais, porque senão ele fere com maldição. E eu fiquei de colocar no grupo, não foi? Os versículos sobre honraria, né?
Depois me lembro, quando colocar, que tem um versículo lá dizendo: o filho que desonra os pais. Esse aí que é o mais terrível, né? Os corvos comerão os seus olhos. A gente até já falou na primeira lição, não foi isso? E eu fiquei de dar para os irmãos esses versículos. Então, isso aí é o que vai depender. Hoje eu estava conversando com um casal em crise, e a primeira coisa que eu perguntei: como é o relacionamento de vocês com os pais? Porque tudo começa no ministério de filho, né? Na falta desses atributos paternos, os filhos poderão ser adotados por um espírito de orfandade, que roubará o poder que os pais têm sobre a herança dos filhos, fracassando na conquista financeira e nos relacionamentos na família, enquanto que os prejuízos dos filhos são ainda maiores, pois perdem a capacidade de herdar, meu Deus, tornando pessoas inseguras, sem direção, insatisfeitas e verdadeiras sugadoras insaciáveis, desprovidas de respeito ao próximo, atraindo maldições diversas para si e para a família. Portanto, filho não é o que foi nascido em casa, mas sim o que foi nascido segundo a vontade de Deus. Qualquer filho consciente é capaz de promover a organização de sua família, utilizando os princípios de Jesus Cristo, obediência e honra, revertendo assim qualquer quadro de miséria e maldição em sua vida e em sua família. Então, irmãos, esse ministério é tremendo, ministério de filho. Ele vai depender toda a vida da pessoa. Por isso mesmo que você não tenha lido a Bíblia, mas a gente tem dentro de nós uma necessidade de honrar pai e mãe. Irmãos, eu já tinha ouvido falar, antes da consolidação, eu ouvi falar muito sobre legiões de demônios que provocam, por exemplo, os mendigos na rua, legiões de demônios que provocam a prostituição. Você vê claramente quando você olha para uma pessoa, né? Você olha para uma pessoa e diz: isso, essa é pessoa alcoólatra, né? Porque as pessoas ficam se parecendo com aquela legião, né? Demônios de prostituição é a mesma coisa. Tem pessoas que eles são ricos, eles têm dinheiro, mas se vestem como mendigo, não toma banho, não tira barba, cabelo grande, cheio de piolho, fedorento mesmo, tem cheio de carne. Mas esse cara tem dinheiro, mas é o espírito que está nele, é as legiões de demônios que tipificam esses tipos de pessoas. Mas eu nunca tinha ouvido falar lá em Isaías, que aqui fala na consolidação sobre essa legião de demônios que provocam a orfandade. Eu nunca tinha ouvido falar. É quando há os corações dos pais não é convertido aos filhos, e os filhos aos pais. Aí esses demônios vêm tomar a liderança dos pais. Ele vem para tomar o lugar mesmo. E ele usa pessoas influentes, como um professor que a pessoa gostou, ou um namorado, uma namorada, pode ser um tio, uma tia, é alguém, às vezes até um amiguinho do colégio, né? Que quer influenciar no mal, aí assume e dá ordem. Dá ordem ao menino como se fosse pai e mãe. Uma vez um demônio desse quis entrar lá em casa, quando minha filha era adolescente. Aí eu vi uma discussão de uma amiguinha de minha filha lá no quarto. Aí eu disse: o que está vendo aqui? Que discussão é essa? A amiguinha estava, né? Pai, ela está querendo que a gente vai sair. Eles iam para uma festinha. Ela está querendo que eu não use sutiã, mas eu estou dizendo que eu aprendi a usar sutiã e eu vou colocar sutiã. E ela ficou brigando comigo, porque ela quer que eu não vá de sutiã, porque ela está sem sutiã. Eu digo: ei, é você que manda na minha filha. Ah, tio, se eu estou sem, porque ela não fica sem. Aqui, eu digo: ixi, demônio da orfandade querendo minha filha. Eu digo: mas rapaz, quem manda na minha filha sou eu. Ela tem pai. Você vai seguir a minha ordem. Vamos lá? Vai usar o sutiã. Pronto.
Aí a menina, não, tá certo, tio. Mas essa. Tá vendo? O Satanás fica querendo. Agora, se não tivesse um relacionamento bem com o pai e a mãe. Eu estava pregando isso, e um rapaz chegou para mim e disse: Rogério, eu vou dar um testemunho da sua pregação, porque é sério, a autoridade paterna é real. Porque tinha uma pessoa assediando ele. Na época que o rapaz entra no navio bem novinho, 20 anos, né, 19, 20 anos, aí aqueles homens pederastas ficam assediando, né? Aí esse menino estava, meninozinho criado, muito educado, né? Não é aquele menino que peita o outro, né? Aí no navio, aqueles pederastas, só que é isso, porque não tem mulher, né? Rapaz, Rogério, eu estava quase sendo tomado por um militar. E foi quando o navio ia sair amanhã, e eu disse: o que é que eu faço? Ele crê, ele disse: eu vou contar para papai. Olha, disse: eu vou contar para papai. O Espírito Santo mandou ele contar para o pai. Ele disse: papai, está acontecendo algo. Tem um sargento que ele fica só me assediando, me provoca, dizendo que se eu não fizer alguma coisa ele vai me prender. E o navio vai sair agora, eu estou todo me tremendo, não queria ir, eu não sei o que fazer. Aí o Espírito Santo mandou conversar com o senhor. Ele disse: filho, você vai fazer essa viagem, mas eu vou orar primeiro. Ele disse: Rogério, papai orou. E ele terminou de orar por mim. Ele disse: quando o sargento chegar perto de você, porque ele não vai conseguir mais chegar, porque eu orei, a autoridade paterna, você vai dizer assim: espere aí, eu contei para o meu pai. E essas palavras que você vai proferir diante desse sargento, e você vai dizer: eu contei para o meu pai, e meu pai diz que se você chegar perto de mim, ele vai te processar, tanto lá fora na justiça criminal, civil e também na militar. Só fala isso, filho, e vá viajar tranquilo sobre a bênção paterna. Ele disse: Rogério, eu fui. Eu não confiei muito não, eu não acreditei muito não, mas quando o navio foi embora, e quando aquele sargento me viu sozinho, que veio para cima de mim, eu disse assim: olha só, deixa eu te contar o que aconteceu, sargento. Eu contei para o meu pai. Ele disse que o cara ficou branco na hora, e palideceu, e ficou todo se tremendo, como se o pai tivesse presente. Meu Deus, que autoridade é essa? Aí diz assim: e ele falou: se você chegar perto de mim ou me tocar, você vai ser processado na justiça lá fora e aqui dentro. Ele ficou se tremendo, Rogério, como se tivesse vendo papai. E ele disse: seu boy miserável, eu que te ordeno agora, você nem sequer mais olhe para mim, nem chegue perto de mim, porque senão eu te prendo. Era tudo que ele queria. Glória a Deus. Ei, autoridade paterna, materna. Também tem aquele testemunho que eu sempre conto na igreja, que a filha disse: eu vou perder a virgindade hoje. E a mãe desesperada ligou para mim. Eu disse: bota a menina na cadeira e dê ordem. Ela disse, voltou, disse: mamãe, ninguém conseguiu tocar no meu corpo. Por mais que eu quisesse, ninguém conseguiu. Porque a mãe orou. Irmãos, a autoridade é tremenda. Então, porque o Satanás ele quer que haja briga entre os corações dos filhos, não se convertam aos pais. Deus faz assim, para que a orfandade assuma. Irmãos, é terrível isso aí. Vamos lá. A obediência é isso aí que é. Tá. Devemos compreender a salvação que Jesus Cristo concede em sua pessoa pelo seu precioso sangue, separando os seus princípios que dão sucesso na jornada da vida das pessoas que os respeitam. Vemos que muitas pessoas foram salvas por Jesus, viveram salvos, né? E nunca desfrutaram dos benefícios de orar em outras línguas, por não conhecer os princípios que lhes concederam esse direito.
e morreram salvos. Muitas outras não encontraram os princípios de Jesus para viverem numa família bem-sucedida, mas continuaram salvas, embora passando por muitos problemas que Deus não quer que seus filhos passem. Portanto, devemos compreender que assim como Jesus tem salvação para todos que nele creem, tem também princípios para que essas pessoas sejam vencedoras e assim glorifiquem a Deus por uma vida plena. Então, isso aí está dizendo exatamente assim. Mas eu não conhecia a consolidação, eu conheço pessoas que não conheceram a consolidação e deu certo, né? Dá certo, mas foi aos trancos e barrancos. E a gente está falando aqui de excelência. A gente está falando de viver em triunfo. A gente está falando de coisas preciosíssimas, não de viver em guerra, né? Você vê que hoje na mídia a gente vê pastores guerreando direto e chamando o outro de vagabundo, você é o pilantra, você não sabe mais quem é você. Eles vão para o céu? Vai, pode até, porque a salvação é pela fé. Mas será que eles estão tendo vida de qualidade? Né? Está tendo princípios de qualidade que Deus determinou para cada um de nós? Então, o que nós estamos estudando é a excelência dos ensinamentos de Jesus. Ele vai nos suprir necessidade em glória, né? Vamos lá. A libertação espiritual, a renovação dos dons espirituais em sua família vai depender do seu conhecimento de quem você é em Cristo, de que você possui nele ou do que você pode por meio dele. Então, se você não quer exercer isso, como falar em línguas, né? A gente entende que todos nós somos batizados em línguas, né? Batizado em dons, batizado em frutos. Nós somos batizados no Espírito Santo, mas nem todo mundo fala em língua. Tem problema, né? O falar em língua é uma ferramenta de oração. A Bíblia diz que você não sabe às vezes orar, né? Às vezes a gente fica sem saber orar, fica de joelho, mas qual palavra? Senhor, eu te amo, não sei o quê, mas não sabe pedir, não sabe falar, não sabe dizer o que você tem, o que você é. Aí ora em línguas. Quem ora em língua, a Bíblia diz que ora bem, né? Que é o seu espírito gemendo com gemidos inexprimíveis, até que você não entende, é inexpressível, né? Você começa a orar em línguas e nem o Satanás sabe o que você está falando, que nem você sabe, né? Então fique orando, irmãos, numa luta, numa dor, numa tribulação, fique orando em línguas, você vê, porque a oração é perfeita. Então todos nós temos. Agora, se a gente achar que não tem, aí não tem, né? Depende dos olhos. Quando você exercita a habilidade de dizer sim, conforme aprendeu, e estou certo dos resultados, poderá bem dizer, com o fruto do Espírito, com toda a segurança e confiança de Deus, essa é a sua força e a sua luz. Tudo, porém, depende da qualidade dos nossos olhos, se estão a favor ou contra o nosso corpo, que é a família. Então, tudo depende da sua visão. Como que eu estou vendo? Será que eles são meus inimigos, ou meus amigos, ou meus irmãos? Ou é meu pai, minha mãe, minha esposa, meu marido, meus filhos, né? A gente tem que visualizar como Deus diz. Visualizar como Deus diz. O nosso conceito de julgamento depende muito do que vemos. Portanto, torna-se indispensável corrigir nossos olhos. Antes de definirmos o que estamos vendo como certo ou errado, podemos entender atrás dos nossos olhos como uma cegueira espiritual em relação à pessoa que está na nossa área de ação. Encontra-se nesse contexto a nossa falta de capacidade para lidar com o próximo, porquanto não lidamos com a trave que está em nossos olhos, de nossa boca. De nossa boca poderá sair uma palavra que dará vida ou produz morte em sua área de ação. Quando compreendemos a lei da semeadura e da colheita, podemos nos prevenir quanto à colheita indesejável. Esta prevenção começa quando respeitamos os atributos de Deus, contidos nos ministérios predominantes das pessoas da nossa área de ação. Pois só quem respeita pode reconhecer os valores espirituais das pessoas e das coisas em sua volta. Quem respeita atrai para si os valores ocultos do respeitado. E quem reconhece os
valores ocultos de uma pessoa, começa a possuir esses valores e atributos em sua área de ação. Por isso é muito importante corrigir a visão antes de semear. Irmãos, isso que Jesus falou é bem psicologia, né? Observe que quando a gente olha o argueiro dos outros, na realidade, e Jesus diz: cuidado, porque tem uma trave aqui. Na realidade, a gente vê o erro dos outros, o nosso erro dos outros. É a mesma coisa. Por exemplo, só que o erro do outro que você vê e que você fala mal e quer que o outro corrija, é só um argueiro, porque o pecado está onde? Então eu não preciso que os outros mudem. Você entendeu? Não é, você não precisa mais ficar dizendo ao marido: ei, você tem que me amar, como que eu que devo provocar isso nele. Você tem que me respeitar, eu sou seu pai, eu sou sua mãe. Você tem que provocar isso nos filhos, né? Você, papai e mamãe, vocês não podem provocar minha ira. Ei, vocês têm que honrar os pais para provocar isso nos pais. Então, na realidade, não é você ficar falando do argueiro dos outros. Se tem argueiro lá, irmãos, isso é muito, essa palavra é muito verdadeira. Não tem negócio de exceção, não. Toda vez que a gente fica olhando o erro dos outros, é porque eu estou muito mal. Eu estou muito mal, eu preciso me corrigir. Porque se minha mulher está assim, ei, Espírito Santo, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu preciso melhorar? Porque não está dando certo. É o argueiro. Olha essas frases aqui. Quem respeita, né? Quem respeita. Respeitar é ficar provocando, dizendo: você tem que mudar. Se você continuar assim, o negócio vai ficar feio, ameaçando. Isso é respeitar, né? Você coagir como é que se diz? Transferir responsabilidade para o outro. Você tem que me amar como Cristo ama a igreja, porque a Bíblia diz. É isso que tem que acontecer. Isso é respeitar. Respeitar é você. Aí quando você respeita como pai, mãe, como marido, como esposa, aí o que é que acontece? Você atrai. Ei, quando eu me decepciono, eu já... Não é na primeira lição? Quando eu me decepciono com o meu pai, eu já desonrei meu pai. Olha, então eu preciso me corrigir. Ei, tira primeiro a trave que está no teu olho. Porque quando a gente tira, aí a gente muda. A gente muda: ixi, era eu mesmo. Aí você não consegue ver erro nos outros, porque o principal pecador sou eu. Então, tem algumas frases, né, de música que diz assim: mude o mundo, mudando primeiro você. Tem outra frase também que é idêntica, mas muda, que diz assim: quando eu mudo, tudo ao meu redor se transforma, o mundo se transforma. Você entendeu? Então o problema sou eu, né? Eu preciso, mas é tão difícil, pastor. Ei, Jesus disse: você pode suportar. Irmãos, a lei que Deus ordenou para a gente é a lei de dar frutos. E faz força para isso? Vocês entenderam? Não precisa fazer força para isso. Então vamos fazer uma aplicação. Então vamos respeitar mesmo. Aí quando você respeita, você atrai as pessoas, né? Quando você honra, você atrai. Tudo que você honra, atrai para você. Por isso que a gente treina aqui trazendo água, né? Está honrando o pregador. Aí, mamãe, que vontade de lavar a louça, mas minhas pernas estão doendo. Aí, não, deixa eu lá, né? Aí é o respeito. Aí vai atrair toda a riqueza da mãe e do pai, que é a herança, né? Atrai para você. Quando a gente respeita o apóstolo, né? Toda a riqueza do apóstolo espiritual, enquanto ele sofre muito, às vezes ele fica sem sono de madrugada para receber essas joias preciosas que vêm do céu. Aí daqui a pouco ele joga para a gente nem precisou ficar a madrugada toda acordado.
e a gente recebe aqui, né? E quando a gente respeita ele, a gente atrai para nós. Quando a gente respeita o pastor, quando respeita o marido, a esposa, o pai, a mãe, os filhos, né? A gente atrai. Isso é maravilhoso. É a lei da semeadura. Não tem como errar. De Deus não se zomba. O que ele semeia, ele colhe. Então vamos respeitar e isso vai atrair. Corrija os seus olhos, reconhecendo que visão e julgamentos ruins são sinais de pecado, não confessar. Ou seja, se eu ficar muito olhando o erro dos outros, é sinal que eu não estou bem, né? Se eu estiver muito, eita, tá sabendo de fulano, eita, fulano, ciclano, e não sei o que, não toma jeito, e não sei o que, só falando, só tem erro nos outros. Mas vamos falar um pouquinho dos seus, né? Uma vez a senhora veio falar comigo, só falando mal do marido, eu disse, irmã, em nome de Jesus, em vez de falar dele, vamos falar de você, que ele não está aqui. Aí ela ficou mal de mim. Aí ela disse, não acredito que... porque ela disse que foi em sonho que Deus disse que eu ia falar com ela, né? Procura o pastor Rogério e o pastor Orimã. Aí quando eu falei isso, ela disse, eu não acredito que eu vim aqui para falar de mim. Não é eu que estou fazendo um monte de coisa errada. Eu digo, ixi, eu bati na ferida. Eu digo, vamos orar, irmã, que eu errei. Eu era para ter orado primeiro, eu não orei. Aí quando eu orei, o Espírito Santo, foi o Senhor que me revelou. Aí o Espírito Santo mandou fazer a pergunta a ela, né? O seu marido, quando você vê tudo de errado, isso lembra alguma coisa do teu passado? Aí ela começou a chorar. Aí não era mais Rogério que estava, né? Era o Espírito Santo. Ela disse, lembra? Aí me lembrou do padrasto, que já estava morto, dos abusos, e transferia tudo para o marido. Aí Deus curou aquela mulher, curou o casamento dela, né? Então a aplicação, vamos consertar, vamos corrigir os nossos olhos. Saiba que o colírio de Deus é a palavra da verdade que liberta, quando você a reconhece. Procure ver o fruto do Espírito nas pessoas, e você as respeitará bendizendo-as, né? A gente foi chamado somente para bendizer, só para isso. Irmãos, vamos praticar durante a semana a atitude de bendizer. E a atitude, sabe de quê? De profetizar a palavra. Não se canse de falar. A esposa fica dizendo, eu sou ajudadora, submissa, como a igreja é a Cristo. Eu reverencio o meu marido como cabeça, porque Deus é o cabeça de Jesus, Jesus é o cabeça dele, e ele não vai errar, porque Deus não erra. Está entendendo? Então você não vai brigar com ele. A sua conversa é com Deus. Meu marido não erra. Não se preocupe com traição. Não se preocupe com qualquer outra coisa. Porque é Deus que está no controle. E sempre olhe o seu marido como Deus vê, sua esposa como Deus vê, seus filhos como Deus vê, né? Seus pais como Deus vê. É desse jeito. Olhe para o seu patrão, aí vai lá para fora também, né? Amém? Glória a Deus. Está encerrado. Tem alguma dúvida? Os irmãos...